Olá, querida aluno do EJA, seja muito bem-vindo à correção das atividades. E nós estamos no sexto bloco de atividades do nono ano. Então vamos lá para a correção. Lembrando que essas atividades você pode entrar no site da prefeitura, no banco de atividades, também pode entrar em contato direto com o colégio, a Escola Filomena, tá? E na Escola Filomena você vai ter acesso a todas essas atividades e você, né, faz ela e deixa lá na escola mesmo. Eu sempre vou lá, pego, corrijo assim como os outros professores. Eu estou ansioso para poder pegar a sua atividade e poder corrigi-la, ok? Então vamos lá. Primeira atividade, atividade 1. Vou projetar para vocês esse texto. Esse texto é um artigo de opinião, tá? Ele traz a definição do que é um artigo de opinião, nesse primeiro parágrafo. Depois que ele traz a definição do que é um artigo de opinião, ele traz pra gente ali um texto chamado geração do celular. Então ali está esse pequeno texto, geração do celular, e tem ali embaixo, ó, Escola Moreira Barroso, né, da onde foi tirado e a pessoa que escreveu. E vamos agora para as perguntas. Primeira pergunta, qual é o assunto desse artigo de opinião? Ok? Então depois de você ter lido esse texto, que está lá na atividade, você vai entender o assunto, né, o tema central desse texto. O tema central nós trazemos aqui como uma dependência do celular, né? Você deve ter visto isso, você que leu, é uma dependência do celular e uma falta de estar conectado com o mundo real, né? O mundo virtual e o mundo real. Essa falta de conexão com o mundo real é abordada aí na primeira pergunta. Pergunta 2. Pergunta 2. Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação ao uso do mesmo? Então não é a sua opinião, tá? É a opinião da autora. Então você vai ter que retomar a leitura desse texto e segundo a opinião dessa autora, né, a Inaê Soares da Silva, como que as pessoas atualmente estão se comportando com o uso do celular, né, do mesmo, né, do celular. Então, se você for analisar o texto, você vai perceber que as pessoas estão usando o celular não somente como um hábito, né? É a informação que a gente vê ali. Não é somente como um hábito, mas também como um entretenimento. Então, o celular ele torna essa dupla função dele de acordo com a opinião da autora. 3. No trecho, abre aspas, então é uma citação do trecho. E sim, ficam vidrados o dia inteiro. A expressão grifada significa o quê? Essa expressão vidrados. Então, qual que é o significado dessa expressão vidrados o dia inteiro? São as pessoas que ficam com o celular, elas ficam ali vidradas, né? O que é estar vidrado? Você já deve ter ouvido isso, né? E vidrado, né, ele quer dizer embaçado, sem transparência, ou conectado, não pisca. Ou seja, a pessoa que está vidrada em alguma coisa, tudo ao redor dela se torna embaçado, tudo ao redor dela se torna sem transparência, ela se mantém conectado, né? Ela não pisca, né? Ela fica conectada ali totalmente. E é essa relação que a autora traz, e é isso, né, que a gente vê com quem está no celular, né? De acordo, né, com a opinião do autor e que no nosso conhecimento de mundo. Pergunta número 4. O que a autora quis dizer ao escrever? Abre aspas. A comunicação que prevalece é a virtual. Então, o que ela quis dizer com isso? Né? A comunicação que prevalece é virtual. Segundo a sua, né, o seu posicionamento, né, a sua interpretação de texto, você leu isso, o que você entende quando a autora diz isso? A comunicação que prevalece é a virtual. Você coloca isso. Então deve ter mais de uma comunicação, a real e a virtual. E dentre a comunicação real e a comunicação virtual, a autora diz que a virtual prevalece, né? Eu quero ver o seu posicionamento, quais são as suas colocações, por que a virtual prevalece? É verdade? Você concorda com a autora? O que ela quis dizer com isso? Pergunta número 5. No trecho, e isso preocupa, a que se refere o termo em destaque? Então, isso preocupa. Isso o quê? Isso preocupa, tá lá, abre aspas. Isso preocupa, fecha aspas. Isso está se referindo a alguma coisa, está se referindo ao quê? Bem, para você fazer isso, você tem que voltar ao texto. Então você tem que analisar, você tem que pegar isso preocupa, esse trecho específico, você vai procurar lá no texto de uma forma geral e você vai procurar esse trecho. Então você vai voltar lá você vai voltar a esse, né, ao texto encontrando esse trecho. E ao você fazer isso, você vai perceber
que esse trecho está fazendo alusão à seguinte informação, que a cultura da população está mudando. E isso preocupa, tá? Então você tem que analisar o contexto. Na verdade, você vai encontrar essa informação no final do segundo parágrafo. A última linha está lá. Ponto final, a cultura da população está mudando. E isso preocupa. Então a pergunta 5 é a pergunta de localização, né? Assim como uma palavra ali, um caça-palavras, você vai localizar e vai entender o contexto. Esse exercício ele serve para que você entenda que todo texto tem um contexto. E ao você entender o contexto, o texto fica muito mais claro. Ok? Então, e depois disso ele traz um outro texto para vocês, que você deve estar acompanhando, na verdade é uma notícia, né? Tá em negrito ali. Leia agora esta notícia. Então, tá lá a notícia, ela tem 4 parágrafos, ela tem disponível o site onde ela foi tirada, o texto completo, então é um fragmento, então está totalmente um texto integral, um texto inteiro, é um texto fragmentado. Eu estou com a atividade aqui desse lado, por isso que eu estou, né, olhando aqui entre a câmera e para cá. Quando eu olhar para cá, é porque eu estou olhando a atividade, ok? E após ter essa notícia, e você não conseguirá responder as próximas perguntas sem antes ler essa notícia, a pergunta 6 é a seguinte: qual é a ideia principal desse texto? Então você leu esses 4 parágrafos, você analisou essa notícia e você percebeu que tem uma ideia que prevalece entre os parágrafos, uma ideia principal. Essa ideia é o quê? Você vai perceber, né, após a sua leitura, que essa ideia fala sobre a independência do celular, né, para tomar decisões e também para o pensar, né? Então, essa é a ideia principal, né? Como é que a gente tem dificuldade de tomar decisões, dificuldade de pensar, como o uso do celular está afetando a nossa maneira de tomar decisões, como o uso do celular está afetando a nossa maneira de pensar. 7. Segundo texto. Qual é uma das grandes vantagens do uso do smartphone? Então, o texto ele apresenta essa vantagem, né? Uma dessas vantagens de usar o smartphone, e ele pergunta pra gente qual que é essa grande vantagem de usar o smartphone. E você vai encontrar essa resposta na segunda linha, ok? A segunda linha fala o seguinte, segunda linha lá do texto. A praticidade de descobrir rapidamente uma informação que não vem fácil, a memória, é uma das grandes vantagens do uso do smartphone. Vou repetir para vocês. Está na segunda linha ali do texto. Na verdade, começa na primeira, termina na segunda. Você vai localizar a resposta da 7. A praticidade de descobrir rapidamente uma informação que não vem fácil. A memória é uma das grandes vantagens do uso do smartphone. Então, uma das grandes vantagens do smartphone é você pega, né, vou pegar essa caixinha, você pega um celular e é muito fácil, né, muito rápido. É muito prático você tomar essa decisão, entendeu? Você procurar uma informação assim é muito rápido, é muito intuitivo. É muito intuitivo, você já não pensa, né? Nossa, é porque as coisas são assim. A dúvida vem, você já vai no celular buscar a resposta na internet. 8. Apesar da vantagem, qual o problema o uso dos celulares inteligentes podem trazer? Então, o smartphone, né? Smart inteligente, fone, telefone, e tem muitas vantagens, né? O telefone, estou segurando essa caixinha porque o meu telefone ele está aqui gravando aqui, ok? Então, vamos simular que isso aqui é o nosso telefone aqui na nossa leitura. Qual que é, apesar dessas vantagens, né, de ter internet ao nosso redor, buscarmos informações, tem algumas desvantagens, né? E a principal desvantagem é acomodar o nosso cérebro, aluno. É ter nosso cérebro acomodado, porque agora nós não ousamos mais pensar, não ousamos mais ser críticos, porque agora a resposta está muito fácil. Então não queremos mais exercitar, não queremos mais ler, não queremos mais praticar esse tipo de coisa porque tá muito fácil. Então a gente deixa o nosso cérebro acomodado e da mesma forma a nossa capacidade de tomar decisões, né? A ideia principal do texto. Porque hoje para tomar uma decisão é muito fácil, você consulta alguma coisa, você pergunta para alguém. Antes, né, desse apoio, nós tomávamos decisões, né, mais autônomos, e agora nós somos mais repetidores de informações, às vezes não criamos. É uma das vantagens do smartphone é a falta de criatividade que isso pode nos levar se ficarmos acomodados. Não estou falando que é ruim, é uma grande ferramenta, uma grande aliada, mas não podemos depender dela. E mais ou menos isso, né, apesar da desvantagem, né? Apesar da vantagem. 8. 9.
Qual a conclusão do estudo canadense feito com usuários desses dispositivos? Então, nessa notícia, a gente tem ali uma pesquisa canadense, né, ainda no primeiro parágrafo. Ok, deixa eu analisar isso mesmo. Na verdade, no segundo parágrafo, o estudo realizado por uma equipe de Waterloo. Ok, segundo parágrafo. Então, no segundo parágrafo, a gente tem essa pesquisa canadense. E essa pesquisa canadense, ela traz algumas reflexões, alguns estudos para a gente. Baseado nessa pesquisa, qual é a conclusão deles? Qual é a conclusão dessa pesquisa? Essa pesquisa está dentro da notícia. A conclusão é a seguinte, né? Que quanto mais a gente recorre ao uso do celular, mais nós somos prejudicados na tomada de decisões. Então, o estudo canadense ele chegou a essa conclusão. Quanto mais dependemos do celular, mais nós ficamos dependentes de tomar uma decisão, de sermos independentes intelectualmente, de pensarmos, de pesquisarmos, de ralarmos. Hoje a cultura, né, é muito fácil, é muito acessível. E esse ser acessível, não estou falando que é ruim, mas nos faz pegar coisas prontas, não nos faz voltar ao hábito de escrever algo. Mas hoje é o Ctrl+C e o Ctrl+V, que é copiar um texto e colar um texto. Nós não ousamos mais sermos, né, criativos, né, escrever, né, tomar decisões por nós mesmos. Nós, às vezes, até as propagandas, elas identificam seu perfil de consumo e lançam propagandas personalizadas para vocês, né? Publicidade personalizada aos seus hábitos. E a gente pensa, né, com tudo isso. A gente pensa com tudo isso, assim, como a gente fica quase que refém dessa tecnologia que poderia ser uma grande ferramenta para nos auxiliar a sermos, né, críticos, a sermos pessoas, né, que conseguem desenvolver um raciocínio, defender seus valores de acordo com as capacidades linguísticas. É tão difícil nós pensarmos algo e transpormos para um papel, de modo que alguém consiga entender e fique claro. E essas ferramentas, elas podem ser aliadas para a gente de conhecimento ou podem ser muletas, né, que vão nos dificultar. Na pandemia, a gente vê o quão dependente nós somos, né, do virtual. Né? Olha só quantas coisas estão acontecendo virtualmente. Tem muitas vantagens de ser virtual, mas também tem muitas desvantagens de ser virtual. Então, dentro disso, dentro dessa atividade, eu quero que você fique com essa reflexão, né? Escreva as respostas completas, eu vou avaliar a sua produção e a sua capacidade de colocar seu raciocínio em frases coerentes, beleza? Mas assim, reflita sobre isso. Quais são as vantagens e desvantagens que esse tempo também nos proporciona, ok? Então ficamos por aqui, vamos corrigir a próxima atividade no outro vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Bons estudos! E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos!